Sentemos no sofá e falemos sobre Grêmio 1, Bahia 0, 10ª rodada do Brasileirão 2025, jogo realizado no Humaitá, Arena do Grêmio. Então não há como falar dessa partida sem comentar sobre o lance que deu a vitória ao tricolor dos Pampas. O pênalti marcado, falta do goleiro baiano em cima do atacante Bright White. Muitos estão dizendo que foi um lance polêmico. Eu, particularmente, respeito quem pensar o contrário. Mas eu acho que não foi polêmico, não. Simplesmente não existiu o pênalti. A bola foi lançada para o Bright White, ele entrou na área, o goleiro saiu, ele foi para a esquerda, o goleiro se jogou, não pegou a bola e tocou o pé do Bright White. Tudo bem. Mas deu para perceber que o choque foi mais o atacante do Grêmio pisando na mão do goleiro do Bahia do que o contrário. Então, o Grêmio foi beneficiado sim. Mas aí você vai perguntar, mas poxa, eu não sou gremista? Sou. Poxa, eu não quero a vitória do meu time, eu não fiquei contente com a terceira vitória gremista em 10 rodadas de campeonato, indo para 12 pontos, fugindo um pouco do Z4, a zona da degola. Claro que eu estou feliz. Poxa, o jogo foi às 11 horas da manhã, melhorou a minha tarde de domingo, óbvio. Só que eu não vou dizer que o Grêmio não foi beneficiado pela arbitragem. Foi. Porque sou gremista sim. Mas acima de tudo, eu sou um cidadão brasileiro que quer o Brasil saindo dos esgotos das republiquetas, da corrupção, das jogadas da malandragem, do esperto, do se dar bem em tudo. Chega. Eu quero todas as gavetas da sociedade, sabe, normalizadas. Um fim desses escândalos. Sim, eu quero. Eu quero ver a vitória do meu time, mas não vencer a qualquer custo. Não. O Grêmio tem sido vítima da arbitragem. Eu podia dizer, um dia a casa ganha, outro dia não, sabe aquela coisa toda, aquela desculpa. Não. Eu não vou cair na baixaria de um erro justifica o outro. Não. Agora, vejam como o Grêmio tem sido prejudicado no Brasileirão. Por enquanto tá sendo uma elegância. Ei, Monsalve! Ei, Monsalve! Ei, Monsalve! Vem aqui, Monsalve! Vem aqui! É 9 horas da manhã, os caras não estão treinando, Guerra! 9 horas da manhã, Guerra! 9 horas, Guerra! Ei! Simples, direto, objetivo, bem ao estilo sofá de pobre. Precisamos da sua ajuda. O QR Code está aí na tela. Use-o sem moderação, pois sem você nós não existimos. Sofá de pobre é autêntico, não se esconde no politicamente correto para parecer queridinho. Defende suas convicções, custe a quem custar. Nome sofá, sobrenome polêmico. Tem opinião formada e a defende. Sofá de pobre não segue uma trilha, desvia de pedradas. Perseguido, bloqueado, desmonetizado, hostilizado, ridicularizado, simplesmente segue em defesa do que acredita. Nada demais se não convivesse com criaturas da espécie humana. Entre elas, um número significativo de pessoas que acreditam ter o direito de falar o que pensam, sendo extremista ao ponto de ostentar a bandeira do tolerância zero ao contraponto. Difícil saber se você pertence ao grupo do pró ou do contra. Se for pró, ajude-nos a continuar. Se for contra, muito obrigado por prestigiar e estar assistindo esse vídeo e mesmo discordando, continue. Críticas construtivas sempre serão bem-vindas. As ofensas para nós são a certeza de que estamos no caminho certo, pois diante das reações intempestivas que enfrentamos, temos a certeza que o que falamos tem sim a sua importância, por serem verdades sempre baseadas em argumentos concretos, difíceis de serem desmentidos. Efeitos colaterais são coerentes. Nos tornamos alvos daqueles que acreditam que, atacando quem publica, irão minimizar o teor do publicado. Grenal 447, 1-1, final da partida, pênalti claro em favor do Grêmio.
O árbitro não deu. Poxa, ser convertido seriam mais 2 pontos. Quer dizer, ou seja, o time entrou em campo hoje para enfrentar o Bahia com 9 pontos na zona de rebaixamento. Se tivesse ganho esses 2 pontos que merecia ter ganho, já entraria com 11 pontos. Aí no jogo do Morumbi, Grêmio 1, São Paulo 1, bom empate para o tricolor gaúcho. E o juiz simplesmente inventou um pênalti para o São Paulo. Pior, foi chamado no VAR e confirmou o erro. Bom, o Grêmio já teria entrado em campo hoje com 12 pontos. Mais os 3 conquistados, estaria com 15. Então, esses 15 é um salto na tabela. Então, o Grêmio está sendo sacaneado. Só que eu não quero ver o Grêmio beneficiado. Eu só quero que o jogo seja decidido dentro das 4 linhas, seguindo as regras e que vença o melhor. Então, dito isso, o Grêmio hoje, depois de ser prejudicado várias vezes, foi beneficiado. Só que, se para você é surpresa, para mim, para o Sofá, não é. Quem assiste o Sofá sabe que vídeos atrás nós afirmamos que isso iria acontecer. Olha, aqui na tela, ó, tem o número do vídeo. Vai lá, para não dizer que eu estou dando uma de engenheiro de obras prontas. E por que dessa quase certeza? Simples, porque a CBF não vale nada. A CBF é um covil de ladrões. A CBF está montando a tabela do Brasileirão, pois resultados de jogos são decididos antes dos times entrarem em campo, sempre em benefício de alguém, em prejuízo de outro, até mesmo para agradar os grandes patrocinadores do futebol 2025, que são as casas de aposta. Só que a CBF foi longe demais. Ela exagerou na dose dos prejuízos ao Grêmio. Aí o presidente banana do Grêmio, Luiz Felipe Scolari, foram à CBF, pediram uma reunião. A mídia toda em cima, porque estava um escândalo que estava acontecendo. Aí nós avisamos. A CBF vai compensar para tirar o peso dos ombros, desviar o foco. E o Bahia será a vítima conveniente. Por quê? Porque o Bahia estava com 15 pontos lá, brigando na parte de cima. O Bahia está priorizando a Libertadores, tanto que enfrenta o Internacional em jogo decisivo na quarta-feira. Era de se supor até que os baianos entrariam com um time reserva. Então nada melhor que se o tricolor gaúcho precisasse, dar uma ajudazinha no apito. Ele subiria na tabela, prejudicaria pouco os baianos e a CBF poderia dizer, viu só, erro acontece para todos os lados. Mas a gente sabe que não são erros. Infelizmente, nós fizemos essa previsão não porque, nossa, queremos dar uma assim de mãe de Ná. Não. Porque está clara a corrupção no falecido futebol brasileiro. Então o Grêmio foi beneficiado. O Grêmio subiu na tabela. Só que dentro de campo voltou a não mostrar o futebol que se espera dele. O Bahia não só perdeu por causa daquele pênalti, o Bahia deixou de ganhar porque não soube aproveitar as inúmeras oportunidades de gol que teve. E sem falar no aglomerado que foi o time do Grêmio diante daquele time bem montado do Bahia, vem também se consolidar com a vitória aquele medo que nós do Sofá tínhamos e ver, aos poucos estamos vendo se consolidar. O Grêmio do Gustavo Quinteiro era o Grêmio alegrinho, né?
pontas abertas, dribladores, um centroavante perdido no meio de zagueiros, aquele espaço no meio campo, nenhum armador, ou seja, muita flecha, pouco arco. E o time levando o gol de tudo quanto é jeito, aquelas avenidas impressionantes. Aí entra Mano Menezes para ser o futebol retranqueiro, sem ambição. Então o pênalti, o gol convertido, foi no início do primeiro tempo. Sabíamos que teríamos no mínimo mais 45 minutos de bola rolando, contando com os acréscimos. Aí simplesmente Mano Menezes tira todo o poder ofensivo, entocha o time de zagueiros e volantes e chama o Bahia. Sofreu até o final. Era ataque contra defesa. Claro que eu não vou agora dizer que o Mano errou, ele venceu. Futebol é resultado. Agora, com certeza, demonstrou um complexo de vira-lata de um treinador que não confia no time que tem, de um técnico sem ambição e vai jogar para não perder e fazer o número suficiente de pontos para não ir para a segunda divisão. Esse foi o recado que Manos passou dentro da arena ao vencer de 1-0. E é muito pouco. O Grêmio é maior que isso. E também, também deu para perceber a transmissão da TV Globo. A gente não tem outra opção. TV Globo não vê o jogo. Porque graças à panelinha à máfia CBF Globo, eles têm o monopólio das transmissões. E ver um Paulo César Vasconcelos mostrando que é e sempre foi totalmente parcial. Porque o lance do pênalti, se tivesse sido contra o Grêmio, ele certamente diria, é uma jogada polêmica. Mas como foi em favor do Grêmio, ele fazia questão de dizer que o Grêmio foi beneficiado. Tudo bem, ele não falou uma mentira, o Grêmio foi beneficiado. Mas a parcialidade desse sujeito não condiz com a posição de comentarista, porque quem assiste futebol não quer saber para quem ele torce ou quem ele não gosta. E sabidamente, ele não gosta do Grêmio porque veio da ESPN Brasil, que a gente sabe. Foi aquela emissora que gravou a menina, sabe, naquele ato de racismo deplorável contra o Aranha, jogou o vídeo no Brasil e no mundo, fez a maior parafernália, desmoralizou o Grêmio. A gente sabe o que é a ESPN Brasil com relação ao Grêmio, que inclusive funcionários tiveram que ser demitidos porque na programação falava mal do futebol gaúcho. E a emissora foi obrigada a demiti-los. Então é muito chato ser obrigado a assistir os canais Globo sem ter outra opção, ainda por cima ter que engolir essa parcialidade dos seus comentaristas. E para concluir, eu vou falar com os colorados. Alguns, toda vez que eu falo aqui, eu não falo a torcida como um todo. Generalizar é a mãe de todas as ignorâncias. Não, aquela parcela colorada, que é chata, que é repugnante, cheia de kkkk, chega provocando, fazendo piadinha, cheia de kkkk. Pra mim, kkkk é cocoricó abreviado. Então eles chegam ciscando, achando que estão zoando, estão lacrando. Pois bem, menos hoje. Não venho falar que o Grêmio é beneficiado, que o Grêmio é isso, que o Grêmio é aquilo, que agora acabou o chororô, que o Grêmio quando perde chora, que não é a realidade. O Grêmio é sim prejudicado. E o Internacional no conjunto da obra é o time mais beneficiado do futebol brasileiro hoje. Só que esses torcedores cheios de cocoricó são diferentes de mim. Eu quero um futebol limpo. E eles se enchem de vento e arrogância quando vem um erro, ou seja lá o que for, em favor do Grêmio, e se omitem, ou tentam encontrar desculpas, tentam desviar o foco, quando o Internacional é favorecido. Então é graças a esse tipo de gente que o nosso futebol está do jeito que está, porque os dirigentes são corruptos. Mas esses torcedores, esses cidadãos, só cobram honestidade quando é para o seu benefício próprio. Ou seja, para eles verdade ou mentira depende do a quem interessar fossa. E também, não dá para entender a cabeça dessa parcela da torcida colorada. Vejam, o Grêmio com 12 pontos, o Internacional com 10. O Grêmio segue lutando para não ser rebaixado, segundo eles, e com um time ruim, que não ganha de ninguém. O gremista sabe e aceita a situação. Só que eles com 10 dizem que o time deles é uma máquina e é favorito ao título. Vai entender.
Esse tipo de postura, primeiro, ofende a ética da convivência e depois agride a exatidão matemática. E eles estão quase que completando 15 anos sem ganhar nada fora do Rio Grande do Sul. E tudo indica que esse ano não vão ganhar também, porque o time deles não é essa Coca-Cola todas que eles ficam anunciando. O trabalho de Roger tem prazo de validade e já está caindo a olhos vistos. E eles enfrentam o Sport Recife, que é o último colocado, mas é um time que vem se recuperando, jogando em casa. Olha, não se surpreendam se o Internacional não vencer. E depois, encaram o Bahia dentro de casa. Se o Bahia vencer, o Inter está fora da Libertadores e irá disputar a repescagem da Sul-Americana. Vocês já imaginaram? Eu queria ver a cara desses cocoricó se no final da próxima rodada, no próximo domingo, o favorito a tudo, melhor e tudo, a máquina colorada, estiver no Z4 e disputando a repescagem da Sul-Americana, que tudo indica será disputada também pelo Grêmio. Eles deverão dizer assim: o Grêmio envergonha o futebol gaúcho, tendo que disputar uma repescagem para continuar na Sul-Americana, mas o Inter valoriza a Sul-Americana por ter presença garantida na repescagem da competição. Minha gente, eu sei, tem zoação, tem brincadeira, tem rivalidade, tudo isso é válido. Agora é válido quando é com um pouquinho de consciência, inteligência e criatividade. Mas a gente tem ouvido tanta abobrinha ultimamente, olha, que às vezes dá vontade de virar a página, tocar a vida e deixar de lado o tal do futebol. Mas quem consegue? Bom, eu consigo. Se encher o meu saco, eu largo o futebol. Só que não vou conseguir largar o Grêmio.